conversamos também, eu e Paulo, é que, por exemplo, hoje, né, já me apresentei em diversos congressos, né, desde que comecei a formação com Terezinha e etc. E eu sinto falta, muitas vezes, da representatividade do LGBTQI+, por exemplo, nas apresentações de congressos. Quando colegas vão falar de relacionamento, vão falar das suas temáticas, o tema LGBTQI+, eu não estou falando nem que é uma questão de pesquisa, para a gente pesquisar esse tema, mas de uma questão de representatividade, dele surgir, dele aparecer. Vou dar até um exemplo pitoresco. Eu recebi, tem 2 semanas, uma solicitação de indicação de terapeuta lésbica, e eu tive uma dificuldade imensa, assim, para achar uma terapeuta lésbica na Zona Sul. Além de mim, eu fiquei meio perdida para achar. Consegui, passei essa indicação. Não sei exatamente por que a pessoa queria especificamente uma terapeuta lésbica, mas era lá uma colocação que essa pessoa me pediu. Então, assim, não que nós tenhamos que ser lésbicas ou não para atender, mas o quanto que isso não aparece, o quanto que é invisibilizado. E invisibilizado dentro das nossas, dentro da nossa própria convivência, assim. Por conta dessa invisibilização da expressão amorosa, da expressão de gênero, né? O quanto que a gente precisa, de alguma forma, trazer isso à tona e falar sobre isso e abrir espaço para essas existências, né? Então, eu acho que, de uma maneira geral, trazer esse tema para uma roda de conversa, nesse momento em que estamos vivendo politicamente um massacre das identidades que são marginalizadas, né? Que são minoria de alguma forma, precisa ser colocado e a gente precisa falar sobre isso. A Terezinha, que está aqui com a gente agora há pouco, num grupo, uma colega também lésbica que atende fora para a Zona Oeste, ela estava trazendo que eu compartilhei o vídeo de uma ativista, pedagoga, chamada Sara York, que é uma grande amiga minha, no nosso grupo, e a Sara estava dando uma resposta ao ministro da Educação. Se eu não me engano, compartilhei em outros grupos também isso, a Selma também viu esse vídeo, e uma colega colocou, o que me dói é que tem psicólogos que também pensam como o ministro da Educação. E uma outra colega trouxe algumas coisas a respeito disso, a Terezinha falou, mas nós somos gestalterapeutas, nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos tirar isso desse lugar, né? Então, pensar essa temática, trazer essa temática à tona e dar visibilidade a essas pessoas faz com que a gente consiga mexer, né? Nesse campo. Nós trabalhamos com uma perspectiva de campo, para que essas forças de tensão e essas tensões surjam, elas precisam ser discutidas, elas precisam aparecer dessa forma, né? E o quanto que a experiência que essas pessoas sabem dos seus corpos, elas precisam estar à tona, elas precisam... Então, por isso que eu uso o termo errância, né? Porque creio que seja na errância corporal, nesse lugar de construir um corpo errante, um corpo que, inclusive, se constrói em si, né? O corpo trans é um corpo que pode ser... tem uma ativista aqui no Rio de Janeiro, em Dianari, que na semana passada, teve assim, uma vitória sensacional. A Prefeitura do Rio deu para eles um prédio para morarem aqui no Largo do Machado. Eles foram... a Indianari, ela recebe cerca de 60 pessoas no abrigo em que ela vivia de invasão em invasão. Ela invadiu o prédio, colocava todo mundo lá dentro, vivia de doações, etc. Chegava uma hora que ela era despejada porque o dono do prédio pediu o prédio de volta. E assim ela foi vivendo, de despejo em despejo, até que o caso veio a público, apareceu no jornal várias vezes,
e a prefeitura finalmente cumpriu sua promessa de doar um prédio para que essas pessoas sejam abrigadas. E esse é um dos únicos abrigos no Rio de Janeiro para pessoas que perdem suas casas, que são expulsos de casa, para abrigar essas pessoas. Agora vocês imaginem, precisou que uma mulher trans, prostituta, fosse expulsa várias vezes do seu lugar para que o poder público desse um espaço para essas pessoas morarem. Percebem como é uma questão assim de extrema delicadeza, sutileza, o quanto que essas pessoas não têm espaço, o quanto esses corpos são monstrificados? E a Indianara, ela usa uma frase que eu acho sensacional. Ela diz: eu sou uma mulher de peito e pau. E há bem pouco tempo nós não conseguíamos construir essa imagem nas nossas cabeças. Quando eu falo de um corpo errante, eu falo de um corpo que se constitui da maneira com a qual ele se acha, sabendo da sua experiência de ser corpo. E que todas essas tonalidades que surgem, e que na sexualidade humana nós chamamos de características secundárias, não falam desse corpo. O que fala desse corpo é o que nós, na Gestalt terapia, chamamos de saber da experiência. Acabei de ligar de novo. Gente, por favor, fechem seus microfones, tá? Isso que é trazido dessa maneira, né, da consciência do corporal, da consciência de si, né, é isso que faz um corpo. E aí eu tenho assim uma história que eu achei linda, que eu fiquei sabendo essa semana. Eu tenho um casal de amigas lésbicas que tem uma filhinha muito pequenininha. Agora ela vai fazer 4 aninhos. E aí a mãe estava dando banho nela e ela, por algum motivo, estava muito irritada com o banho e não estava deixando a mãe dar o banho direito. E a mãe falou assim: deixa eu limpar a sua pepeca. Infelizmente, a gente usa nomes muito estranhos, né, quando a gente se refere a crianças com relação aos órgãos genitais, mas, enfim, era assim que ela chamou. E ela falou assim: você não gosta tanto de ser menina? É a sua pepeca que te faz menina. E a menina brilhantemente respondeu para ela: não, mamãe, é aqui, ó. Gente, ela tem 4 anos. Ela já sabe o que faz uma mulher ser mulher. Muito melhor do que a mãe, que é uma mulher lésbica, que me conhece, inclusive a gente já discutiu muito isso, eu vou dar um puxão de orelha nela depois. O quanto é sensacional a gente pensar, e inclusive isso é a pesquisa que eu estou levando para o doutorado junto com a Mônica, o que faz de um corpo ser um corpo. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente trabalha na Gestalt terapia. Isso tem tudo a ver com a nossa clínica, isso tem tudo a ver com o posicionamento político que a Gestalt terapia traz como bandeira. O que cada corpo faz ser esse corpo. Porque isso fala de construção de identidade, isso fala de construção de si, não fala só de uma questão estético-corporal, isso fala para muito além disso, fala de uma construção pessoal. E o quanto que isso é importante estar presente hoje nas nossas clínicas, né? Ontem também, para finalizar assim, a minha fala, nós tivemos uma discussão super interessante numa aula da Mônica sobre essa coisa do atendimento, né? De ser o outro no atendimento. E eu acho que é super importante a gente se pensar outro enquanto terapeuta. Foi uma provocação, a gente estava pensando sobre todas as questões filosóficas, né? Foi uma provocação trazida por uma colega que tinha acabado de começar, ela até estava aqui, não sei se ainda está. Estou procurando ela aqui. Estou vendo só a Gisleide, mas não... Mônica, como é o nome dela? Aqui, Flávia, Lívia. Lívia, obrigada. Obrigada, Liz. A Lívia trouxe de como é que o terapeuta se coloca como outro na clínica, e esse outro
poder se encontrar com o seu cliente, né? Então, quando a gente passa pelas questões LGBTQI+, sendo cis, quando eu falo cis, é uma pessoa em concordância com o sexo de registro, né? Eu sou mulher e me reconheço mulher e o meu sexo de registro é mulher. Ser uma pessoa cis, ser uma pessoa hétero e atender no consultório uma pessoa trans lésbica, uma pessoa de orientação de desejo, precisa ter um encontro nesse lugar em que tem espaço para essa existência. A estranheza, ela é possível porque o outro sempre nos estranha, né? Mas que tenha espaço para essa existência. E isso é muito importante clinicamente. Ontem nós discutimos isso lindamente, assim. O espaço da existência da diferença nesse encontro terapêutico, né? Bom, por enquanto, eu acho que eram essas provocações todas que eu queria trazer, né, para falar um pouco sobre isso. Vou passar a palavra para o Paulo e depois a gente discute aí um pouco mais a respeito disso tudo. Obrigada, gente. E desculpa, eu acabei sendo muito objetiva porque eu tô uma pilha de nervos, né? Eu não gosto muito desse formato online, e falando com essas pessoas que eu admiro tanto, assim, né? Falando com essas minhas professoras. Então, eu fiquei num lugar tão tenso que eu acabei esquecendo o principal, 1000 perdões, de agradecer esse convite maravilhoso e agradecer plenamente de estar aqui falando com todos vocês que eu admiro tanto, tá? Gratidão. Obrigada mesmo. Pode falar, Paulo. Obrigada. Olha, eu só vou pegar o gancho do nervosismo, porque para mim isso tá figura aqui. Tá muito forte. Esqueci até de mudar meu nome, gente. Acabei de ver aqui que tá com o nome do instituto. Vou mudar, peraí. Pronto. Então, primeiro também quero dizer, né, que eu tô bem nervoso, bem... desde que veio esse convite, fiquei uma pilha. Mas ao mesmo tempo hoje mais corajoso, assim. Hoje eu me sinto bem mais corajoso. Acho que se fosse em outro momento, não sei, acho que eu, sei lá, tinha feito alguma coisa para sabotar esse encontro, porque mas depois que, né, desde que começou essa pandemia, né, e tudo mais, de alguma forma eu fui também experimentando, né, esses encontros online, e aí hoje estou me sentindo menos desconfortável, né? Mas estou bem feliz mesmo com o convite. Quando Selma falou que seria com a Flávia, fiquei mais feliz ainda, porque a Flávia, enfim, tá aí, né, na minha história também. Assim, foi uma pessoa muito importante saber da tua existência, né? Enquanto uma gestalterapeuta lésbica que, enfim, está produzindo também, né? E a Mônica fez essa ponte com a Flávia e foi super importante porque estava escrevendo um texto na época e aí a Flávia pôde me passar vários textos também. Então, assim, só compartilhando isso com vocês para que vocês vejam, né, o quanto isso é importante, o quanto que né, essas pontes, essas trocas, elas é um acolhimento muito grande, assim, gente, sabe? Não se sentir sozinho. Isso é muito bom. Então, a Flávia super se disponibilizou, me mandou um mundo de textos, que foi bem importante para o texto que eu estava escrevendo. E aí, quando eu me peguei pensando no que eu iria falar hoje aqui com vocês, eu fiquei bem na dúvida, assim, né? Será que eu levo algo mais teórico ou falo algo mais pessoal também, né? Falar sobre a minha errância também. E, e esse lado pessoal tá vindo mais forte, né? Tá vindo bem mais forte agora e é dele que eu quero falar com vocês, porque acho que é importante poder compartilhar com vocês como que eu me senti quando comecei a frequentar os espaços gestálticos, né? Não faz muito tempo que eu me formei em gestalterapia, me formei no finalzinho de 2018, mas antes da formação já vinha tentando fazer alguns cursos, né? Vez ou outra viajava para alguns lugares. E o primeiro congresso que eu fui de gestalterapia foi de Fortaleza, acho que foi 2016. 2016, se eu não me engano. Foi o primeiro que eu fui. E eu lembro que quando saiu a programação, eu lembro de ter ficado muito empolgado
querendo fazer algum curso, assistir alguma fala, enfim, que relacionasse a gestalterapia com população LGBTQIA+. E, Flávio, eu não lembro se você apresentou um trabalho lá em Fortaleza, mas assim, eu lembro que eu não vi, assim, não lembro agora no momento de ter visto, mas lembro que fui para algumas falas que tinham a ver com sexualidade, então sobre casais, sobre, enfim, né, várias apresentações que envolviam a questão da sexualidade. E e é isso que a Flávia trouxe, foi algo que ficou muito forte para mim, eu lembro assim, até hoje, né, do quanto não aparecia a figura do LGBTQIA+, né? Sempre, na maioria, né, a grande maioria dos casos eram casos, né, situações clínicas falando sobre pessoas heterossexuais, sobre relacionamentos heterossexuais. E, enfim, lembro que eu fiquei um tanto frustrado, né, porque eu queria poder saber mais como que a Gestalt poderia fazer esse link. E na época eu também não conhecia, né? Na verdade, acho que só o Lázaro mesmo, né, que era um amigo, assim, na época, mas que ele também não estava desenvolvendo pesquisa nessa área, um gestalterapeuta gay, né? Então, e aí, o mais interessante é que, embora eu tivesse toda essa inquietação comigo, quando foi para montar a primeira turma aqui do Instituto de Roraima, né? E aí nisso eu fui falando com várias pessoas, né, para tentar pensar numa estrutura para o curso também. Mesmo com toda essa inquietação, não veio naquele momento a ideia de pensar um módulo, por exemplo, para falar sobre gestalterapia e diversidade sexual ou gestalterapia e gênero. Não veio, não apareceu mesmo, assim, não. E também não me vinha nenhuma referência na época também de quem poderia talvez dar essa aula, sabe, de quem poderia falar sobre esse assunto. E veio a segunda turma de formação aqui de Roraima e continuou do mesmo jeito, né? Não acrescentamos. Não acrescentamos até que essa inquietação foi ficando cada vez mais forte, né? Foi crescendo em mim e graças ao convite também de algumas pessoas que me provocaram para escrever algo, né? Porque eu também tinha muito medo de escrever, eu também tinha muito medo de me mostrar, né? De poder falar, de poder me colocar. Então, alguns convites foram feitos para que eu pudesse ir produzindo algo e isso foi muito importante para mim, né? E aí eu preciso falar, né? O convite da Lilian Frazão e da Karina, né? Que elas perguntaram se eu poderia escrever um capítulo para a coleção, né? Que vai sair o livro ainda e foi algo muito importante. Foi quando eu conheci a Flávia, nós trocamos material, foi maravilhoso. E agora, para a terceira turma de formação, né, depois de eu também estar me sentindo mais seguro para poder relacionar a gestalterapia com as questões de gênero, sexualidade, né, enfim, hoje na terceira turma de formação a gente vai ter um módulo sobre gestalterapia e diversidade sexual, né? E vou me aventurar nessa proposta aí, né? E aí eu quero trazer isso para vocês também, né? Quantas formações hoje no Brasil possuem um módulo que fale, né, de forma mais específica sobre gestalterapia e diversidade sexual, né? Quantas formações têm módulos que falem sobre gestalterapia e relações raciais, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar para isso. E eu estou muito feliz com esse encontro, com esse convite e a possibilidade de compartilhar isso com vocês, né? Porque de que forma que os corpos marginais vêm sendo tratados na gestalterapia, né? De que forma qual a visibilidade, né, que esses corpos estão tendo, ou, enfim, né, qual o tamanho da invisibilidade, né, também. Então, e outra coisa também, até falando com a Flávia, e aí eu vou compartilhar, Flávia, que você me disse naquela nossa pequena reunião, que foi também a questão de o quanto que as formações, por exemplo, estão proporcionando também que esses corpos ditos marginais e dissidentes possam participar, né? Uma vez que muitos corpos, né, esses corpos, né, que nós estamos nomeando aqui de dissidentes, muitas vezes não têm condições também, né, de participar de uma formação, de uma especialização, né, com condição econômica mesmo, né? Então, o quanto que nós estamos proporcionando,
né? Possibilidades para que esses corpos também se tornem gestalterapeutas, né? Uhum. Então, acho que essa é uma questão importante para a gente pensar, né? Até mesmo em relação aos cursos que estão sendo ofertados no formato online, da gente poder também pensar talvez formas, né, para que mais pessoas possam acessar, né, esses cursos e, enfim. Mas dito isso, eu tenho nesse momento, né, e aí peguei para esse encontro aqui também, eu acabei pegando o livro do PHG e fui ler, fui reler para ver também que pontes eu poderia fazer, né, com tudo que nós estamos debatendo. E assim, gente, embora, né, lá no livro de 1951 eles não falem de forma específica, né, sobre as questões de gênero, mas tem vários trechos no livro que a gente pode utilizar, sabe? Que assim, que são trechos, são pistas assim que eles falam, né? Eles falam sobre essa intensidade. Tudo Eu bem? tenho aqui Tá um pouquinho melhor? Sim. em vários momentos do livro, né, do PHG, vez ou outras eles usam o termo excentricidade, né? E aí eu quero até compartilhar com vocês um trechinho do livro que eles dizem o seguinte. Espera lá. Tá. Eles falam assim, tá na página 93, para quem quiser dar uma olhadinha depois. De forma mais precisa, é justamente na saúde e na espontaneidade que os homens parecem mais diferentes, mais imprevisíveis, mais excêntricos. Como categorias de neuróticos, os homens são mais parecidos. Este é o efeito embotador da doença, né? Então, eu fico pensando o quanto que essas questões de gênero, da forma como elas têm sido tratadas hoje, quanto que elas alimentam, né, essa neurose, o quanto que elas contribuem para ajustamentos psicóticos, né, o quanto que elas fortalecem, né, quando a gente para pensar nesses, enfim, para que a nossa espontaneidade ela vá sendo cada vez mais reduzida. E aí uma outra questão também que me chamou a atenção, que está me chamando a atenção aqui agora nesse momento, é a quantidade de homens que estão participando desse encontro, né? Quantos homens estão aqui, né? Os cursos que eu tenho tido a oportunidade de ministrar e tal, nunca teve um homem hétero participando. Sempre os homens que participam são homens gays, né? Ou então mulheres lésbicas e mulheres heterossexuais também, né? Mas o que acontece, né? Então, e aí também uma outra questão que eu quero trazer para vocês é que durante muito tempo a psicologia e a psiquiatria elas tiveram, né, esse olhar para os corpos LGBTQIA+, sempre muito a partir de um viés psicopatológico, né? Quantas vezes, né, nós fomos classificados, né? Quantas vezes nós fomos medicados. Então, acho que isso é importante falar também. E eu acho que está na hora da gente poder olhar também para aqueles corpos que estão matando, sabe? O quanto é que nós estamos debatendo isso também na Gestalt terapia, né? O quanto que nós estamos falando desses corpos que aniquilam outros corpos, que aniquilam corpos de mulheres cis, que aniquilam corpos de mulheres trans, de viados, de POCs, de bichas, né? O quanto que nós estamos olhando para essa masculinidade dita hegemônica, né? Que é tão cruel e que alimenta, né? Que alimenta a neurose, né? Que alimenta a psicose. E aí eu quero também compartilhar um outro trecho com vocês, falando sobre isso. Só um minutinho. Tá aqui. E aí não tinha como não... Eu sempre falo, gente, do Preciado. E aí eu quero compartilhar com vocês, né, uma fala dele, do Preciado, que é enfim, um filósofo maravilhoso, e que ele diz o seguinte, que para mim ele tem ele tem umas falas que podem contribuir muito com a gestalterapia. E aí ele diz o seguinte: a masculinidade é para a sociedade aquilo que o Estado é para a nação, detentor e usuário legítimo da violência. Essa violência pode se expressar socialmente como domínio, economicamente como privilégio,
sexualmente como agressão e estupro. A soberania feminina, ao contrário, só é reconhecida na capacidade das mulheres para gerar. Em termos sexuais e sociais, as mulheres são súditas. Só as mães são soberanas. Nesse regime, a masculinidade se define necropoliticamente pelo direito dos homens de dar a morte, enquanto a feminilidade se define biopoliticamente pela obrigação das mulheres de dar a vida. Né? Olha Então, só. o quanto que esse regime da diferença sexual, né, é, o quanto que nós estamos, né, o quanto que nós estamos contaminados e contaminados, o quanto que a gestalterapia está contaminada, né, por todo esse regime e o que que a gente está fazendo em relação a isso, né? Então, por vezes Deu uma congelada. Acho que é a conexão dele, porque acho que foi só dele que aconteceu isso. Vamos esperar um minutinho, talvez ele caia e volte, porque quando acontece isso, em geral cai, né? voltei, Pronto, voltou. a internet não vai me derrubar. Então, gente, por vezes, né, quando a gente está debatendo sobre as questões LGBTQIA+, eu já ouvi muitas falas do tipo, não, mas são pessoas, são todos pessoas, né? Vai ser sempre uma pessoa que está ali na minha frente e tudo mais, não tem tanta diferença. Ok, somos pessoas, de fato, somos todos pessoas, mas nesse regime que nós estamos inseridos, existem aqueles e aquelas que são tratadas de forma subhumanas, por vezes nem são tratados como humanos, né? Como a Flávia falou, né? O quanto que a transexualidade, né? A estimativa de vida hoje no Brasil é de 35 anos. Somos pessoas, mas somos pessoas que têm expectativas de vida diferentes, né? Então, as violências. Deu uma congelada de novo, né? Talvez fosse melhor mandar uma mensagem para o Paulo para ele sair e voltar. Bom, já fez. Eu mandei uma mensagem para ele. Interessante, só uma coisa enquanto ele volta. Eu estou vendo aqui que a Silvia escreveu que o Goodman era gay e anarquista, que está na origem da Gestalt, mas e o Peirce era judeu, né? Mas é interessante que sobre as raízes judaicas do Peirce tem um capítulo muito bacana no Delacroix sobre a antropologia da Gestalt terapia. O Jerry Kogan também escreveu sobre as origens judaicas da Gestalt terapia. Mas sobre a questão do Goodman ser gay, não tem nada, eu pelo menos nunca vi nada escrito. O Paulo mandou uma mensagem para mim dizendo que a internet dele caiu, mas que ele já está dando um jeito e já volta. Já voltou. Olha, vamos lá. Me perdi no que eu estava falando, mas você estava falando da violência, você ia começar a falar das violências. Você estava falando de que são pessoas como outras, mas que esses corpos, e aí você ia entrar na violência. Pronto, mas que são corpos que dependendo de como são esses corpos, as violências elas são diferentes, né? No final das contas, todo mundo sofre nesse sistema. Quem é heterossexual também paga um preço muito alto, né? Para poder se encaixar nesse padrão, para poder seguir as normas. Porém, quanto mais você se distancia desses padrões, a violência ela é diferente. A violência é muito maior quanto mais negro você for, mais afeminado você for, mais pobre você for. São realidades muito diferentes. Então, assim, são pessoas, mas com realidades muito distintas, né? Então, acho que é importante que a gente também possa ter esse cuidado, né? Porque os recursos são diferentes, né? As oportunidades são diferentes. Então, assim, gente, eu
Não sei, eu tô com tempo ainda para falar mais? Sim. Tá? E então, assim, espero que nós possamos olhar para isso, né, para essas questões. E como eu gosto, assim, de... Tem alguns trechos, gente, assim, que eu vou lendo, alguns pedaços aí de livros, que eu fico, não posso ficar com isso só para mim, eu preciso compartilhar. E a partir desse convite que foi feito pela ABG, né, para que eu e a Flávia nós estivéssemos aqui, teve um trecho de um texto que eu li do João Paulo da Silva, se eu não me engano, e que eu acho que cabe bastante para esse momento também, que a gente está desse nosso encontro. E aí vou fazer algumas adaptações nele. Mas ele diz o seguinte, Flávia, vê como é que chega aí para ti. Abriu-se novamente a caixa de Pandora. Os monstros estão em toda parte. Salve-se quem puder. Pequenos e barulhentos seres rodopiam sem cessar. Incansáveis em provocar, colocam em xeque as nossas certezas e contaminam a infância. Outrora, o jardim das delícias angelicais, com irreverência, transgressão, alegria e curiosidade. A escola, o currículo, a igreja, a família, o direito e a medicina tremem assustados por não conseguirem reconhecer o que são e o que podem essas criaturas esquisitas e disformes. Precisamos salvar a infância o mais rápido possível, gritam alguns. Se não fizermos alguma coisa, vão corromper as nossas crianças, exclamam outros, enquanto sustentam cartazes em defesa da família e dos bons costumes. O mundo não é mais o mesmo. Desabafa saudosamente a senhora recordando seus tempos passados de infância. Enquanto muitos deliberam o que deve ser feito para salvar a infância dos perigos incomensuráveis de nosso tempo, vê-se Dionísio, criança, com suas flautas e tamborins, dançando e se divertindo, zombando de nós. Junto a ele, relações infinitas de infâncias. Infâncias sem rosto, infâncias sem gênero, infâncias multicores, monstruosas, inventivas, criadoras. Acho lindo. Acho muito, muito, muito lindo esse trecho. E lembrei de uma fala da Mônica em uma live que eu estava fazendo, e aí que você falou, Mônica, de desajustamentos criadores, né? Você comentou lá, e aí ficou na minha cabeça. Então é isso, né? Que nós possamos praticar uma Gestalt que realmente consiga, né? Realizar desajustamentos criadores frente a tantas normas, né? Que nos querem tristes, né? Que nos querem, enfim, querem que nós desistamos, né? E a gente não vai desistir, tá bom? É isso. Ai, meu Deus do céu. Em cima disso tudo que o Paulo trouxe, eu pensei numa coisa que você trouxe o primeiro livro que você trouxe foi o Gestalterapia. Aí você depois trouxe uma fala do Preciado e esse poema. Uma provocação mesmo, né? O quanto que a gente lê não só autores para fora da Gestalt, mas o quanto que a gente lê autores trans, autores que falem, né, das suas experiências, autoras lésbicas, autores gays, e que tragam isso como porta-voz do que estão trazendo, né? Porque a grande questão não é se eu sou lésbica e escrevo um livro, porque a gente nem vai saber qual é a orientação de desejo de uma pessoa, mas é ler a respeito disso, para que tenhamos encontros cada vez mais genuínos nas nossas clínicas e não sejamos aprisionados, né, como o final do poema trouxe, assim, nas normas e nas naturalizações, de uma maneira geral. E eu acho bem interessante que nesse mesmo livro aqui também, não, é um novo livro que está para sair, do Preciado, que ele diz que na adolescência dele, quem salvou ele não foi a psiquiatria e não foi ele fala, não foi a psiquiatria, nem a psicologia, nem os psicanalistas. Né? E nisso ele fala numa conferência para 3.500 psicanalistas, ele diz isso. Uhum. Né?
ele fala que quem salvou ele foram justamente autores, né, autoras lésbicas, né, escritos punks, enfim, Uhum. pessoas que mostravam outras possibilidades, né, e que não diziam que ele era uma pessoa com alguma doença, algum transtorno. Então, acho que é importante a gente olhar para isso também, né? Isso que você está falando, Flávia, Uhum. é muito importante, porque é isso, né? Não se sentir sozinho. E nesse momento também de pandemia, algo que tem sido muito bom é poder encontrar outras pessoas em outros locais do Brasil que também Uhum. têm estudado sobre gênero, que têm tentado fazer essa ponte com a terapia, né? Isso tem sido muito gostoso também, gente, muito gostoso. Hoje eu sinto que quando eu for para mais algum congresso vai ser bem diferente. Era gostoso, mas agora com essas outras É. pessoas também, né? Enfim, que estão aí também numa luta parecida, acho que tem tudo para ser mais gostoso ainda também. Posso falar uma coisinha? Claro. Você pode ter certeza que o Congresso de 2020, né, que seria agora, que vai ser em 2021, ele vai dar um grande destaque para essas temáticas. Nas mesas principais, inclusive, do Congresso, vão acontecer mesas sobre questões de gênero, sobre questões raciais, e o Congresso vai dar a organização do Congresso, e, além disso, tem vários trabalhos que foram propostos. Então, eu acho que vai ser um marco nesse sentido também, né? E eu acho que isso reflete não só uma orientação da política do Congresso, né, da comissão, mas os trabalhos que chegaram refletem que isso está em sintonia com o movimento da comunidade gestáltica que está propondo isso. Então, novos ventos soprando aí. E, por sinal, eu quero até compartilhar algo com vocês, que assim, gente, eu super me sabotei para não É escrever o o quê? trabalho. Eu me sabotei demais para não escrever um trabalho para o Congresso. Eu queria muito, mas me sabotei, porque eu estava com muito medo. Só de imaginar lá no Congresso, falando, né, veio muito, muito forte, assim. E hoje, né, bate o arrependimento, hoje bate poxa, poderia ter escrito, mas assim, é outro momento agora também, né? Essas trocas que estão ocorrendo online também me deram mais segurança. Mas fico muito feliz, Uhum. muito feliz mesmo, assim, de saber que estaremos bem representados. E sempre as rodas de conversa vão acontecer, então você vai participar, não tem, não tem como. Então, eu acho que agora a gente abre para ressonâncias, perguntas, questionamentos, comentários de todo mundo, né? A gente queria fazer assim, deles poderem falar primeiro como uma provocação, uma instigação, e daí da gente poder comentar, tá bom? Eu estava falando, Paulo, na hora que você caiu, que apesar do comentário da Sílvia, né, que o Goodman era gay, anarquista e tal, como o Peirce também era judeu, imigrante e tal, tem vários textos sobre as origens judaicas da Gestalt, a antropologia da Gestalt, tem um capítulo bonito do Delacroix sobre isso. Mas sobre o fato do Goodman ser gay, a influência disso na Gestalt, não, eu nunca vi nada escrito. Tem um texto do Paul Goodman que se chama Ser Queer. E colocar no Google, aí você acha bem fácil. E ele fala da experiência dele, ele fala das vezes que ele foi despedido de universidades por ele ser queer e por ele reivindicar o direito de ser queer, né? Então eu acho que isso é bem importante também relembrar inclusive isso também, né? Embora não é isso, né? Lá no livro de 51 não tem algo mais específico falando sobre isso, mas uma das pessoas, né, um dos precursores tem esse texto bem bacana, bem interessante dele. Posso mandar E também. o Isidor Fron também, né, que também era do grupo dos sete. Né? Eu fiquei bem mexida com o que vocês colocaram e fiquei pensando, é mesmo, né? A gente acha, eu acho, né, que estou libertária, não tem preconceito, não sei o quê, mas realmente nunca aconteceu. Tem alguém com o microfone aberto aí.
Nunca me ocorreu poder inserir no currículo de Gestalt terapia dos institutos onde eu trabalhei e que eu ajudei a montar o currículo, essa disciplina, como a você também não ocorreu, né, Paulo? Eu acho que isso mostra bem assim como a gente precisa não ter vergonha de reconhecer como a gente internaliza esse modelo que você estava falando do Preciado, né? Porque a gente internaliza, né? O quanto que nós olhar para as nossas colonizações, né? E o quanto que elas nos impedem, né, de fazer diferente, o quanto elas dificultam, né, para que nós façamos diferente. Então, e aí por isso que eu deixei, né, fiz questão de falar, eu também não olhei, lá na primeira turma de formação não veio, não me viu mesmo. Mas foi algo que foi ficando cada vez mais forte, que assim, eu tenho sentido a necessidade muito grande de poder compartilhar, sabe? É um tipo diferente de preconceito ou de política, né? Que não é uma discriminação, mas é colaborar com a invisibilização, né? Uhum, uhum, exatamente. Porque a gente chega um momento que a gente sequer pensa nessas existências. Né? Como o mundo não traz para a gente acaba invisibilizando junto. E aí precisa ter algum tipo de provocação para que a gente traga isso também à tona. Né? E eu acho que hoje é tudo que tem acontecido. Assim, quando a gente sai do lugar do gênero, né? A desconstrução do gênero, ela faz a gente pensar nessas construções todas e faz a gente se deslocar completamente. E aí a gente começa a pensar nessa visibilização e trazer isso à tona, de alguma maneira. E que é importante trazer à tona. Seu áudio está fechado. Só me inscrevendo, perguntando se posso falar. Pode, Mariana. É porque a fala de vocês foi me inquietando muito, né? Eu fiquei anotando aqui as coisas que eu estava pensando até. E no sentido mesmo de ir ressoando, né? Mariana, se apresenta primeiro, que eu não Sim, sei desculpa, se todo perdão. mundo conhece. Mariana de Natal. Eu sou Mariana Sela, de Natal, coordenadora do Gestalten, que é o grupo de Gestalt Terapia de Natal. A gente também oferece formações, né? E eu estava aqui inquieta, né? Porque tocou em algumas questões que têm me perturbado bastante, assim, né? Eu tenho pensado muito sobre justamente o nosso papel enquanto psicólogos nesse momento que a gente vive, né? E tenho participado de discussões sobre isso, tal. E essa coisa da gente ficar perpetuando essas invisibilidades, né? Então, eu penso que essa conjuntura que a gente habita hoje, que também habita a gente, né? Faz com que a única forma que a gente tenha de fazer frente a esse conservadorismo hiperautoritário que está reinando é, de fato, assumir uma postura antirracista, anti-homofóbica, ativa mesmo, de falar sobre isso, né, de trazer esses temas e somar forças a essas lutas que se fragmentam, mas que, no fundo, são sintomas de uma totalidade adoecida, né, de uma mesma totalidade. E uma outra coisa que eu me lembrei muito de um conceito que eu me deparei recentemente, e que me mexeu comigo também, que é o conceito de ladinidade, de Lélia Gonzalez. Né? Lélia Gonzalez, ladinidade. É porque ela faz uma reflexão sobre sermos latino-americanos, e ela vai propor que, ao invés de falar de latinidade, a gente fale de ladinidade. Né? E ela propõe essa mudança porque ser latino-americano é estar num contexto de muita opressão, de muito racismo, de muito machismo, da heteronormatividade, né? E aí ela diz que ela define essa ladinidade como uma habilidade que nos é demandada, né? De sobrevivermos com o que conquistarmos a despeito das opressões que são plantadas na nossa alma, né? Dos temores, das limitações que a gente passa a acreditar que nós temos, né? Então, essa ideia do ladino, meio como o ladrão, né? A gente tem que ir usurpando mesmo, encontrando espaços, né, para discutir questões que se relacionam com esse adoecimento da totalidade, com esse adoecimento social. É isso que eu queria falar. Porque ladino era o espanhol antigo que se falava na Espanha.
Tem alguma coisa a ver com isso? Não sei se tem a ver com isso, mas tem a ver com esse conceito de ladino remetendo ao ladrão, à esperteza, né? Porque tem a ver com a gente vive num contexto de tamanha opressão em que o caminho de emancipação vai se conquistando no usurpar mesmo alguns espaços, né? No se infiltrar, no encontrar, roubar mesmo um pouco de caminhos aí para poder ir colocando essas pautas em jogo, sabe? Eu acho que eu queria só compartilhar um pouquinho dessas coisas que foram efervescendo aqui para mim. E dar parabéns demais para vocês e para a BG por estar proporcionando essas interlocuções e estou aqui radiante, feliz de ouvir essas conversas também. Aguardando o congresso ansiosamente. Mariana, quando você fala, imediatamente eu fui lá para o que me convidou no termo errância. Quando eu me deparei com errância para Paola Jacques, né, que ela falava do urbanismo e falava da revitalização da cidade do Rio de Janeiro, né, e como ela foi pensada para ser comercial, e que esses errantes, né, essas pessoas que eram marginais, né, que era prostituta, enfim, essas pessoas andarilhas, elas traziam vida para a cidade, porque elas faziam a vida aparecer onde não tinha sido pensado para ter vida. E elas conheciam a cidade de uma maneira muito específica, porque elas conheciam a cidade na sua intimidade. Porque quando elas precisavam se locomover, elas andavam pelas ruelas, pelos lugares que a cidadania comum não se atreveria a andar porque teria medo. E isso me tocou muito porque me aproximou dessa coisa de conhecer intimamente algo que fica escondido, que fica tentando ser escondido, né? Por isso eu fiz essa metáfora entre errância e a construção corporal. Como que um corpo errante, um corpo marginalizado vai se construindo dessa forma errante, né? Se conhecendo intimamente num lugar que parece que é proibido se conhecer. Então, quando você traz isso, me toca bastante nesse lugar, assim, o quanto que o marginal ele vai sendo colocado à margem. Só que, como eu disse numa palestra que eu dei o ano retrasado, se eu não me engano, a margem está dentro, porque não existe fora. O fora é uma inexistência, não tem como ter fora. E a margem, ela obriga, de alguma forma, ao núcleo se olhar, porque ela provoca, ela irrita, ela traz raiva, ela traz vergonha, né? A gente tenta esconder a margem, aqueles painéis, não sei se vocês lembram disso, aquela instalação de painéis na linha amarela e vermelha para esconder as favelas, e que as favelas não ficavam escondidas, né? Porque a margem está dentro. E a gente precisa criar um lugar de interlocução entre isso. Né? Enquanto psicólogos, enquanto gestalterapeutas, não dá para esconder a margem. E a gente precisa trazer a margem para o núcleo, né? De alguma maneira, não fazendo da margem núcleo. Porque eu me lembro também da Indianari falando que ela não ia terapeuta, ela não ia psicólogo, porque ela não queria ser normalizada. E eu não queria que a psicologia fosse lida dessa forma, de que nós tentamos normatizar as pessoas para que elas vivam no núcleo. No final da minha dissertação de mestrado, eu coloco, se ser marginal é isso, então eu quero ser marginal. Eu quero ser uma psicóloga marginal. Eu não quero ser uma psicóloga que traga corpos para o núcleo. É o núcleo que tem que aderir à margem, porque a margem está dentro. E respeitar a margem. Daí essa ideia de se assumir na ladinidade, né? Como ladinos, a gente vai mesmo roubando espaço aí dentro dessa psicologia tradicional que normatizava, né? Para ir criando um caminho novo, né? E criando um espaço em que a gente possa discutir essas questões, né? Alargar a existência. Assumir que a margem está dentro. Né?
eu não me canso, quando eu escuto essa discussão, eu não me canso de pensar no Boaventura de Souza Santos, é uma frase dele que eu uso em vários textos meus, porque ela não sai de mim, que ele fala que a gente tem que sair, que quem está no centro tem que sair do centro e ir até a margem para ver o que eu estou excluindo para poder ser centro. Eu acho isso muito interessante, né? Porque é bem dialético mesmo, né? Quer dizer, se tem um centro, é porque tem gente que está ficando na margem. Então, quem está no centro precisa ir à margem para ver o que está sendo excluído para ele poder se manter no centro. Eu acho genial essa ideia, né? Porque ela vai, enfim, só uma pequena lembrança do nosso querido Boaventura. E o Preciado, ele fala, né, Mônica, assim, ele diz que a heterossexualidade, ela se fortalece com a patologização da homossexualidade, né? E das outras, enfim, das outras orientações, identidades também. Né? Então, para que eu seja normal, eu preciso dos monstros, né? Para que eu seja limpo e adequado do sujo, né? Enfim, a gente pode pensar os conceitos aí de polaridade, né? Também, enfim. Mas, e é isso, né? E a minha grande preocupação também hoje é justamente que nós possamos olhar para o quanto que isso também está introjetado, sabe? O quanto que nós introjetamos, né? E o quanto que isso pode interferir na hora que nós estivermos, né? Com esse outro, né? Que nos procura, né? O quanto que vai interferir, né? O quanto vai aparecer ali nas nossas intervenções. E aí o que a Flávia falou, né? O quanto que as nossas intervenções podem ser intervenções para normatizar o gênero, né? Tentativas de normatização mesmo do gênero, né? Então, eu acho, assim, gente, as leituras sobre gênero, né? O quanto que ter entrado em contato com essas leituras, para mim, assim, foi muito, muito importante. Várias vezes me peguei chorando, lendo, né, alguns textos ali sobre gênero, porque o quanto é forte, sabe? Assim, essa colonização, né? Isso que é feito, nessas verdades que são enfiadas ali goela abaixo na gente. E quantas pessoas também, acho que a Flávia, vocês todos, né, todos e todas devem ter passado por essas experiências, mas assim, o número de alguma forma, muitos LGBTQIA+, me procuram por saberem que eu sou gay, né? Então, muitos já chegam falando isso no primeiro atendimento. Também, eu vim contigo porque me falaram que você, né, além de psicólogo, você também é gay, então eu sentia que eu achei que talvez eu fosse me sentir mais à vontade, né, para compartilhar, porque já tive experiência com outros psicólogos que ficavam perguntando se eu passei por algum trauma, né, se eu fui abusado quando era criança, né, e que diziam que eu tinha algum transtorno, isso agora, assim, super recente, sabe? Acontece ainda, isso ainda acontece, né? Psiquiatras, né, cada situação absurda, assim, sabe? Não, o que você tem não é uma questão, não, isso não tem nada a ver com sexualidade, não. Isso aí é um problema espiritual, sabe? Mistura. Então, Isso? Duas pessoas que eu já atendi aqui, elas chegaram falando a mesma coisa, que o psiquiatra falou que o que elas tinham era um problema espiritual e que ele fazia esse trabalho espiritual. Sabe? Então, assim, como ainda é muito forte, como isso ainda é muito violento, sabe? Assim, é muito frequente, é mais comum do que a gente imagina, né? O quanto que a transexualidade não foi tratada durante muito tempo como esquizofrenia e quantos transexuais não foram internados enquanto esquizofrênicos, né? Sim. Por conta de uma patologização desse universo da transexualidade. Isso ainda acontece. Tem países onde homossexuais são punidos com pena de morte, né? Tem vários países que o sexo entre dois homens é punido com a pena de morte. São 10 ou 11 países. Tudo isso? Só que o Brasil, embora não tenha pena de morte, mas é o país que mais mata. Pena de morte
é institucionalizado em outro lugar no Brasil, né? Paulo. E ao mesmo tempo que é o país que mais mata LGBTQIA+, né? É um dos países, não sei se ainda é o país que mais consome, né? Mas é o país que mais consome pornografia trans. É, Que paradoxo, né? Demais. E isso só me faz pensar nesse debate, assim, quanto que é importante também falar sobre essas masculinidades, né? Porque se a gente para olhar hoje, né, o presidente, ele é o estereótipo dessa masculinidade hegemônica, por exemplo, né? E o quanto que essa masculinidade hegemônica, ela é muito perigosa. Né? No início da pandemia, vários relatos de pessoas, de homens que estavam se recusando a usar máscara porque máscara parecia um acessório feminino. Sabe? Eu fico pensando muito nisso, nesse paradoxo, né? É uma coisa que para mim, se a gente vai pensar isso pelo caminho de pensar alteridade, isso acaba deixando de ser um paradoxo. Porque se a gente pensar nesse outro, né? Um outro que é idêntico, mas se a gente pensar nesse outro diferente de mim, e a Flávia tratou disso na dissertação dela, né? Como a minha figura aparece para esse outro que não quer ser ameaçado na sua masculinidade, como que a reação desse outro pode ser uma reação de violência, que queira me aniquilar, né? A Flávia falou, não sei se você quer falar um pouco, Flávia, mas é muito fundamental, assim, essa discussão. Uhum. É a coisa da violência, né? Se eu não posso ter com você, se você destrói aquilo que eu considero tão rico para mim, né, que é a maneira com a qual eu me vejo no mundo, então você precisa deixar de existir. Se você mexe com a minha interiorização de ser homem ou de ser mulher, eu preciso que você deixe de existir. Então, ou você é louco, ou você é monstro, ou você tem que morrer. E não é uma morte qualquer, né? As mortes trans são mortes que são visibilizadas. A pessoa trans, ela não é visibilizada, mas a morte trans é. A morte trans, ela passa nas redes sociais, ela é gravada, ela é anunciada. A pessoa... Eu nunca mais me esqueço, assim, no dia que a Peste ganhou, não consigo nem pronunciar o nome dele, gente, o primeiro turno, eu fui no bar próximo da minha residência, eu morava em outro bairro na época, e uma pessoa no balcão onde eu estava comprando olhou para mim assim de cima e falou: ele tinha que ganhar no primeiro turno, porque gente como essa tinha que morrer. Então, em relação a você? em relação a mim, é um bar que eu frequentava, que eu ia com frequência, ficava bem na esquina de onde eu morava. E assim, o quanto que essa imagem desse homem que o Paulo estava falando agora, né, assim, autoriza que isso aconteça. Uhum. A maior referência do nosso legislativo hoje autoriza a morte de pessoas, e não só LGBTQI+, porque nós temos mais de 130 mil mortos hoje no país por uma doença que está o mundo inteiro sofrendo, e ele continua numa postura irresponsável. Negacionista. Completamente negacionista. Então, assim, é importantíssimo que a sociedade, de uma maneira geral, trabalhe nesse universo micro, porque o macro, de alguma maneira, tem esse senhor como representante. Então, é um trabalho muito no interior, assim. Essas mortes têm que doer nos nossos corpos para que elas tenham lugar de visibilidade. Né? E não pela visibilidade da crueldade com a qual a Dandara foi morta, né? Com a qual essas pessoas todas são colocadas nas redes sociais, mas com a dor dessas mortes. Né? Porque é um verdadeiro genocídio que acontece. Isso que você falou é muito verdadeiro, né? Quer dizer, a autorização que esse governo está dando
para que esses horrores que as pessoas antes tinham vergonha, talvez, de assumir ou procuravam esconder, agora está sendo super ativado e as pessoas estão sendo encorajadas a expor abertamente, sem vergonha nenhuma, né? Eu lembrei de um documentário que foi feito na década de 80 em São Paulo. Tem até no YouTube, se eu não me engano, esse documentário. Não vou lembrar o nome agora, depois eu posso pesquisar e repassar para vocês. Mas era um documentário que falava sobre um serial killer em São Paulo que estava matando homens gays. Não sei se vocês já viram, né? E aí a repórter, ela vai para a rua e pergunta para as pessoas na rua, e aí, né? Você ficou sabendo, né, do caso, né, e tal, tarará. O que você acha disso que está acontecendo? E aí naquela época as pessoas falavam, eu acho que tem que matar mesmo. Acho que tem que matar mesmo, porque isso aí é uma pouca vergonha e tem que matar mesmo. Isso não é certo. E várias pessoas, década de 80, né, ali, enfim, né, tratando dessa forma, né, e aí o quanto e falavam, né, de uma forma super, e a impressão que me dá é essa, né, como se hoje se tivesse isso tá se fortalecendo de novo também, né, de alguma forma, né, e as pessoas falando e não tendo receio, não tendo medo, né. Agora recente saíram 2 vídeos, né, teve um da Ana Paula Valadão, não sei se vocês viram também, né, Ana Paula Valadão falando sobre o HIV, né, falando que o HIV era uma punição para os homossexuais, né? Aí o Gilberto Barros vai também e fala que se ele vê 2 bigodes se beijando, ele vai dar porrada, sabe? Então, E assim, é por isso que esses espaços são importantes, né, Paulo? uhum, demais, Discutir isso é importante, demais. né? Também Lembrando, a diferença dessa vez também foi que várias ONGs, várias pessoas LGBT se mobilizaram também para denunciar. Então, isso também foi o lado, né? Que bom que essa resistência. Mas ainda acontece. eu estava lembrando daquele filme, é um filme em inglês, sobre o cara que descobriu o segredo dos computadores códigos alemães, né, e que ajudou a ganhar a Segunda Guerra. O que eu fiquei pasma foi saber que em 1945 a homossexualidade era punida com prisão ou castração química na Inglaterra. Não é no Sudão, em algum país remoto da África, né? É na Inglaterra. Né? Isso é impressionante. Né? Agora, com essa fala toda, eu me lembro. Você está com o fone, você está com áudio fechado, Mônica. Tá, depois que você falar, eu queria me inscrever para puxar um fio. Então, eu ia falar de uma fala sua, que eu não sei se foi hoje ou se foi ontem, porque agora esse negócio de online e estando com a Mônica muitas vezes eu fiquei perdida. Você trouxe a questão da Judith Butler no Brasil. Ai. Porque a Mônica estava falando ontem, foi ontem, não foi na aula? Foi ontem. Foi hoje. Foi ontem. Sobre que tem a ver com isso que a gente está falando, né? Porque a Butler, quando foi embora, fizeram a imagem dela de bruxa, né? Assim, expulsando, como se ela estivesse sendo expulsa do país, né? E a Butler respondeu isso dizendo que não tem volta. Que essas pessoas elas se revoltam de alguma forma, porque elas querem um apagamento desse movimento, mas não tem volta. Não tem mais como voltar. E é por isso que incomoda tanto. E é por isso que a gente precisa continuar falando disso. Para que não aconteça o apagamento dessas causas, não aconteça o apagamento dessas bandeiras, né, dessas questões e dessas identidades, porque isso já está sendo pensado. Esse movimento já está acontecendo. Então não tem mais como apagar. Podem fazer quantos cartazes forem da Butler, do jeito que for, que isso vai continuar. E é por isso que é importante espaços de conversa sobre isso, principalmente
para falar disso dentro de uma abordagem teórica, né? Diga, mãe. Então, o fio que eu queria puxar era bem por aí, porque o Paulo, na fala dele, quando fez o relato, né, pessoal, trouxe a questão da formação e de um certo sentir-se sem outros nos espaços da Gestalt terapia. E eu tenho também escutado isso das pessoas que estão estudando relações raciais, né? Eu já escutei isso da Gisleide, já escutei isso da Lívia, já escutei vários depoimentos de pessoas que se formaram em Gestalt terapia e que não encontram nos espaços da Gestalt terapia um espaço para discutir isso, outros espaços, né? Então, eu acho que isso toca muito seriamente no problema da formação em Gestalt terapia, né? Da formação em psicologia, né? E na formação em Gestalt terapia. Porque eu penso que um psicólogo, vamos até ir além da Gestalt terapia, mas um psicólogo, para ter uma escuta e um acolhimento, eu, né, já estou formando assim uma opinião sobre isso, que é uma questão bem polêmica. Essa questão a gente discutiu muito ontem até nessa aula seminário que a gente está fazendo. Ele não precisa necessariamente ser gay para atender um gay, não precisa ser negro para atender uma pessoa negra, né? Mas ele precisa de alguma coisa que a gente trabalha muito na Gestalt terapia, que é a questão da possibilidade do acolhimento, do olhar admirativo, de um olhar, de uma ética da alteridade, que possa acolher aquela diferença. Então, mas é muito complicado isso, porque isso não é uma questão da gente discursar. Porque eu garanto que eu acho que a grande maioria dos Gestalt terapeutas que estão aí antenados para o que está acontecendo no mundo concordam com essa ideia. Mas praticar isso não é uma questão fácil. Porque eu vou dar um depoimento pessoal. Quando a parada gay, eu acompanho a parada gay há anos. A parada gay é aqui do lado da minha casa, ela passa aqui no Rio, né? E em Brasília eu sempre acompanhei a parada gay. E até hoje, eu estudo isso, eu tenho abertura para isso, mas até hoje, quando eu vejo uma mulher de peito e pau, isso treme meu corpo. Entende? Isso treme meu corpo no sentido de que me estranha. Não é fácil. Não é fácil. Então, é um trabalho da gente se implicar pessoalmente em desmontar, por exemplo, a branquitude. Eu acho que é urgente que a gente reconheça que o nosso olhar vem a partir de uma branquitude, que o problema da raça não é um problema dos pretos, é um problema dos brancos. A gente precisa se racializar como branco. E, para isso exige um trabalho pessoal e um trabalho teórico. E a gente tem que incluir isso nas nossas formações em Gestalt terapia. A gente precisa incluir isso nas nossas formações. Não é incluir um módulo que a gente vai falar 3 horas sobre isso, não. A gente precisa ter módulos e a gente precisa ter vivências e a gente precisa ter discussões a esse respeito. Porque eu acho que é isso que vai nos preparar como uma abordagem de vanguarda que a gente sempre foi para avançar. Eu não sei, na ABG a gente está abrindo essa discussão da formação, enfim, é um caminho que a gente está seguindo, né? E a gente quer fazer isso, continuar fazendo isso, e isso, eu acho isso fundamental, que a gente, ao pensar a formação em Gestalt terapia, né, na última roda de conversa da ABG, isso foi uma demanda que apareceu, enfim, da ABG, de alguma maneira, recomendar coisas sobre a formação, e eu estou defendendo essa ideia de que isso que o Paulo fez quando ele falou, eu bati palma, eu não sabia que vocês já estavam colocando esse módulo lá em Roraima. Eu acho que isso tem que acontecer. Se a gente quer, de fato, ser antirracista e anti-homofóbico, a gente precisa sair daqui, e começar a agir, entendeu? É um pouco um chamado, enfim, quem me conhece sabe que eu sou meio empolgada com algumas coisas.
Eu concordo, Mônica, e eu acho que, em geral, apesar da gente falar que na Gestalt terapia indivíduo-meio é indissociável, a verdade é que a maior parte das formações em Gestalt terapia, tanto no exterior como aqui, não se estuda quase nada do psicossocial, se estuda mais as dinâmicas pessoais, individuais, o ciclo de contato individual, as neuroses individuais, os transtornos individuais. Não se estuda muito, ou quase nada, as questões do meio, as patologias psicossociais, né? E eu acho que isso não é restrito só à questão homossexual ou racial, é em geral a questão da desigualdade social também, né? Sim, a questão de classe, claro. A questão de classes, né? Bom, gente, já estou vendo que já são 13h25. Eu vi algumas pessoas aqui, a Ariane Lima e o Jean Lu, que escreveram algumas coisas aqui. Eu queria estimulá-los a falar aqui, né? Porque nem todo mundo está lendo aqui o bate-papo, que vocês possam falar abertamente. Acho que essa é a nossa proposta, né? E a gente tem mais 2 minutinhos. Silvia, você fala. Então, eu tenho percebido, né, que dentro da nossa comunidade existem pessoas com preconceito, existem pessoas querendo abafar a nossa origem, nosso lado anarquista, livre, sem preconceito. E isso me amedronta, porque eu acho que assim, a pessoa está equivocada de fazer uma Gestalt. Ela devia procurar outra coisa, outra linha, porque nós termos preconceitos e discriminarmos qualquer tipo de coisa que seja, eu acho que não cabe dentro da Gestalt. Então, é um trabalho pessoal mesmo que a gente tem que fazer, mais do que o teórico. É de colocar a vivência, de colocar em confronto. Você não consegue bancar isso? Vai embora, vai fazer outra coisa. Abre uma lojinha, sabe? Faz outra coisa. Não fica aqui atrapalhando nosso núcleo, a nossa evolução, a nossa tentativa de preservar aquilo que para nós é muito caro, né? Então, se você quer ver como desvio, vai ser freudiano, né? Então aí você consegue ver os desvios todos lá. Mas aqui não cabe, não cabe. Então, eu acho que, inclusive, estava falando com a Selma, né? De quais eram os critérios para a pessoa entrar para a ABG. E que eu tenho muito medo que essas pessoas, que graças a Deus não estão entre nós, né? Que elas queiram fazer parte da ABG, né? E aí só se a gente fizer uma doutrinação, sabe? Porque não dá para deixar uma coisa minar, né, o nosso núcleozinho que está sendo delicado, construído passo a passo, com ideias reacionárias, com umas coisas fascistas, religiosas. Essas coisas não cabem para a gente, né? Então, eu sou meio radical, né? Mas eu não aceito, não aceito. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar no sentido de ou fazer as pessoas repensarem, ou então até de aconselhar, sabe? Vai procurar, vai montar sua lojinha, né? Vai vender umas coisinhas, sai da nossa área, porque você vai fazer mal para as pessoas, você não vai ajudar ninguém, né? Bom, Era gente, isso. já são 13h28, tem várias pessoas aqui concordando com você, comigo. Eu queria dizer que acho que foi excelente, assim, uma troca muito boa, mais íntima entre a gente, né? Queria convidar os membros da ABG para darem sugestões para a gente, para as próximas interlocuções gestálticas, né? Eu acho que o tema do racismo é um tema importante, mas queria convidá-los a enviarem outras sugestões, tanto para as interlocuções gestálticas, como para as lives, que vão continuar acontecendo de 15 em 15 dias, né?
E eu, pessoalmente, achei excelente, estou assim, mobilizada, instigada, saio daqui diferente do que eu entrei. Né? E a sensação de estar entre amigos, entre colegas, podendo pensar junto, é muito legal. Então, quero agradecer a presença de todos vocês. Mandem sugestões e deixar a Flávia e ao Paulo se despedirem. E quem quiser falar uma coisa final também. Eu queria agradecer muito a todas as pessoas que colocaram comentários aqui, né, que se identificaram com as falas e tal, e dizer que eu me senti assim muito feliz e honrada mesmo de estar com o Paulo aqui, abrindo essa novidade da ABG, assim. Me senti muito honrada mesmo, muito agradecida por esse convite e essa abertura para a gente discutir esse tema tão delicado, que abre para muitas outras possibilidades de temas dessa natureza. Obrigada mesmo, a presença de todos. Obrigada, Paulo, por estar comigo aqui hoje e ao convite maravilhoso de vocês. Lindeza. Também, gente, estou muito feliz mesmo. Me senti mega acolhido, me senti muito bem aqui com vocês, né? E poder ver essas repercussões nessas discussões e saber que é isso, né? Eu acho que para mim o principal é isso, é saber que eu não estou sozinho, sabe? Isso para mim nossa, como é bom poder sentir isso, porque essa é uma outra questão que muitos de nós vivenciamos, né, Flávia? Nas nossas experiências enquanto LGBT, que é a mais essa sensação de estar sozinho no mundo, né? Como se fosse algo ali que é só comigo e, enfim. Então, muito obrigado mesmo por vocês da BG terem aberto, né, essa possibilidade de encontro. Muito obrigada a todos. Todo mundo pode abrir os microfones. Fala, Lilian. Eu queria sugerir que vocês vissem um filme, não sei se vocês conhecem, um filme que chama XXY. Eu vi. Que é de uma pessoa intersexo e que trata super bem o que é o sofrimento que uma pessoa assim vive. Você viu, Flávia, o filme? Eu vi. E olha, muito bem lembrado tua fala. É importantíssimo a gente trazer que essa semana tivemos a primeira pessoa no Brasil autorizada a não declarar seu sexo na sua certidão de nascimento e na sua identidade. Primeira vez no Brasil. Legal. Essas crianças são mutiladas quando nascem. Perfeita a sua colocação, Lilian. Obrigada. Ok, gente. Então, um beijo para todo mundo. Bom Obrigada, Paulo, Flávia. Obrigada, Obrigada a você. Flávia. Obrigada, um beijo para todos. Muito íntimo e muito provocador. Obrigada a vocês dois. E eu queria dizer uma coisa final para vocês dois. Esse negócio de mestre, todo mundo é mestre de alguma coisa. Vocês estão ensinando para a gente e estão provocando a gente sobre essas questões, né? Cada um tem alguma coisa a ensinar. Isso, eu quero aproveitar para falar uma coisa que eu devia ter falado já. É como a Flávia tem sido minha mestra em questões de gênero, né? E eu acho que a gente faz uma troca muito bacana, porque essa mulher conhece uma literatura vasta, ela lê que nem uma louca, e assim, ela me ensinou tudo. Ela me ensinou tudo para eu, sabe, teórico e tirava minhas dúvidas e me ajudou muito a pensar. Então, acho que obrigada por você ter puxado esse fio aí, Selma. Né? E eu acho que é isso, essa troca que a gente vem fazendo, né? Com certeza. Então, gente, até Obrigada. a próxima. Mandem sugestões, tá bom? E valeu. Obrigada. Um bom fim de semana a todos. Beijo para todos. Beijo, Tchau. Tchau. E aí, Mônica?
Foi bom, não foi? Achei que foi. Achei que foi ótimo. Tive 31 pessoas. Eu achei que foi ótimo. Eu também gostei muito. Gostei da tua condução. Enfim, gostei de tudo, assim. Achei só que as pessoas acabam ficando um pouco tímidas, né? E a gente, enfim, eu não me controlo. Papo e não fala. Porque eu acho que se criou um pouco essa dinâmica do bate-papo, que eu não me acostumo, porque eu nem lembro que tem bate-papo, entendeu? Mas foi bem legal. Por acaso eu bati o olho e eu vi coisas interessantes ali. Ai, deixa eu interromper aqui a gravação, meu Deus, peraí.